Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nono e último episódio da primeira temporada desse canal. Eu sou Marcelo Horta, estudante de psicologia, e o tema de hoje é a arte de escutar sem atropelar a alma dos outros. Escutar em clínica não é a mesma coisa que ouvir um amigo desabafar no bar. No bar não tem regra. Podemos concordar, discordar, nos indignar, oferecer um conselho duvidoso e pedir pela terceira vez aquela famosa saideira. Na clínica psicodinâmica, a escuta precisa de outra estrutura. Ela exige técnica, ética, limite e uma capacidade bem rara: aguentar não entender tudo de imediato. Freud, nos textos técnicos escritos entre 1912 e 1915, começou a organizar aquilo que o analista deveria evitar. Isso é muito importante porque muita gente imagina a técnica como um manual do que fazer, mas Freud estava muito preocupado também com o que não fazer. Não sugestionar, não impor valores, não satisfazer demandas transferenciais e não usar o paciente para resolver questões pessoais. Em outras palavras, não transformar a sessão num palco para o ego do terapeuta fazer stand-up clínico. Um ponto central é a contratransferência. Se a transferência é o conjunto de afetos que o paciente desloca para o analista, a contratransferência envolve as reações emocionais que o paciente desperta no terapeuta. O analista pode sentir raiva, pena, tédio, vontade de salvar, irritação, encanto, medo, enfim. O analista também é um ser humano. A diferença é que ele precisa usar isso como material de reflexão, não como impulso para agir. Imagine um paciente que fala de forma agressiva. Essa agressividade pode tocar algo na história do terapeuta. Se ele não estiver atento, pode reagir defensivamente, punir o paciente com frieza ou tentar dominá-lo pela interpretação. A técnica existe para impedir que o terapeuta devolva a pedrada. Ele precisa perceber o que sente, pensar sobre isso e perguntar: isso pertence ao paciente, a mim ou ao campo criado entre nós? A clínica psicodinâmica evoluiu em 3 fases. A psicanálise pulsional olha para o conflito intrapsíquico, para as forças internas, desejos, defesas e sintomas. A psicanálise objetal amplia o foco para as relações internalizadas, ou seja, as figuras que o sujeito carrega dentro de si. E a psicanálise vincular observa o que acontece no aqui e agora entre paciente e analista. Na prática, um bom clínico transita entre essas 3 lentes sem transformar nenhuma delas em religião. Do lado do paciente, a regra fundamental continua sendo a associação livre. A pessoa é convidada a falar o que vier à cabeça, sem censurar demais, sem organizar tudo como palestra, sem tentar parecer mais madura do que está se sentindo. Mas isso não significa falar sem parar. Aliás, falar demais pode ser defesa. Tem paciente que manda 50 minutos de discurso como quem solta uma bomba ninja para ninguém ver onde está a dor. A associação livre é menos sobre quantidade e mais sobre permitir que algo escape do controle. Às vezes, a frase mais importante da sessão vem depois de um silêncio. Ou começa com: isso não tem nada a ver, mas... Quando alguém diz isso, o inconsciente pode estar entrando pela porta lateral, usando boné, óculos escuros e aquele bigodão de mentira. Do lado do analista, a regra correspondente é a atenção flutuante. Freud propõe que o terapeuta não fixe sua atenção cedo demais em um detalhe. Ele precisa escutar de forma ampla, deixando que o discurso ressoe. Uma imagem boa é dos estereogramas antigos, aquelas figuras cheias de pontos em que a imagem 3D só aparece quando você para de forçar o foco. Se olha duro demais e não vê nada. Se relaxa a visão, a figura salta. Na atenção flutuante, o analista escuta palavras, pausas, repetições, mudanças de tom, silêncios, contradições e também o que aquilo provoca nele. Ele não está apenas anotando fatos. Ele está escutando o campo. O conteúdo importa, mas o modo como o conteúdo aparece importa muito também. Wilfred Bion radicaliza essa postura ao dizer que o analista deve entrar na sessão sem memória, sem desejo e sem ânsia de compreensão. A frase parece absurda porque ninguém quer pagar terapia para o profissional esquecer quem você é, não desejar sua melhora e não tentar entender nada. Calma, não é isso. Bion não está defendendo a amnésia clínica, ele está criticando a mente saturada. Uma mente saturada entra na sessão cheia de hipótese pronta. Quer que o paciente melhore de um jeito específico, quer retomar o assunto da semana passada a qualquer custo, quer encaixar tudo rapidamente numa teoria. O problema é que a pressa de entender pode matar o novo. O paciente traz algo vivo, mas o analista já chega com a caixinha aberta dizendo: entra aqui, por favor. A proposta de Bion é sustentar o não saber. Parece simples, mas é muito difícil. O terapeuta precisa tolerar confusão, silêncio, incerteza e vazio sem correr para preencher tudo com interpretação.
Às vezes, a melhor escuta nasce quando o profissional aguenta não resolver a cena rápido demais. Outro conceito essencial é a abstinência. Abstinência não significa frieza, poker face ou terapeuta robô. Significa que o analista não satisfaz diretamente as demandas transferenciais do paciente. O paciente pode querer que ele seja amigo, pai, mãe, salvador, juiz, cúmplice, conselheiro amoroso ou guia espiritual de bolso. O analista precisa resistir à tentação de ocupar esses lugares. E isso não é crueldade, é cuidado técnico. Se o analista aceita ser salvador, por exemplo, pode aliviar a angústia do paciente por um tempo, mas impede que ele desenvolva autonomia. É como um guia de alpinismo. Ele não abandona o escalador no paredão, mas também não sobe carregando a pessoa nas costas. Ele oferece segurança, presença e técnica, mas o passo precisa ser do sujeito. A neutralidade caminha junto com a abstinência. Neutralidade não é ausência de afeto, é não tomar partido dentro dos conflitos internos do paciente. O analista não se alia ao superego cruel, não vira a torcida organizada do ID e não impõe seus valores pessoais como se fossem verdadeiras clínicas. Ele tenta sustentar um lugar de observação para que o paciente veja melhor a própria cena. Freud usava a imagem do analista como espelho. Hoje essa metáfora precisa de atualização. O analista não é um espelho frio, morto, sem presença. Ele é um espelho vivo, tem corpo, afeto, história e subjetividade, mas usa isso de forma trabalhada. Ele não devolve a dor do paciente crua, como quem joga um balde de volta. Ele processa, contém e devolve de um jeito que possa ser pensado. Aqui entra Bion de novo, com a função alfa. A ideia é que o terapeuta ajuda a transformar emoções cruas, confusas e quase indigeríveis em algo que o paciente consiga pensar. Pensa num bebê com fome. Ele não sabe dizer, estou com desconforto gástrico, papai. Ele sente terror. O cuidador acolhe, dá sentido e devolve uma experiência mais organizada. Na terapia, o analista faz algo parecido com emoções adultas que chegam em estado bruto. Essa função de conter e transformar exige setting terapêutico. O setting é formado por horário, frequência, duração, sigilo, pagamento, limites e enquadro. Parece detalhe administrativo, mas é a estrutura clínica. Sem setting, a sessão vira conversa solta. Um setting rígido demais e sem humanidade, vira linha de montagem emocional. O desafio é manter limite sem virar máquina. O pagamento, por exemplo, não é só dinheiro. Ele marca a realidade da relação. O terapeuta se importa, mas não é amigo, pai, mãe ou parceiro. É um profissional exercendo uma função. Esse limite ajuda a proteger o espaço. Paradoxalmente, quando o enquadro é sólido, a mente pode relaxar mais para se desorganizar ali dentro, porque sabe que existe contorno. Também existe o amor à verdade. Não é uma verdade moralista do tipo, vou jogar sinceridade na tua cara porque eu sou muito autêntico. É o compromisso com a experiência emocional real. O analista não faz pacto com mentiras confortáveis que mantêm o sujeito preso. Às vezes, o sintoma é como o nariz do Pinóquio. Cresce no corpo quando a mente sustenta uma fraude emocional por tempo demais. Mas técnica sem sensibilidade vira desastre. O analista não pode ser um operário apertando parafuso sem pensar. Se o paciente chega devastado por uma perda, não faz sentido responder com frieza em nome da neutralidade. Às vezes é preciso oferecer água, acolher mais diretamente, flexibilizar alguma coisa. A questão é não perder o eixo clínico. No fim, a técnica psicanalítica funciona como uma partitura. Associação livre, atenção flutuante, abstinência, neutralidade, setting, função alfa e amor à verdade são as notas. Mas a partitura sozinha não faz música. Precisa de presença, escuta e sensibilidade. O analista domina a técnica para poder escutar uma pessoa real, não para aplicar um manual em modo automático. Essa discussão também conversa com o presente. Hoje, inteligências artificiais podem simular empatia, responder rápido e organizar frases bonitas. Podem até tocar algumas notas da partitura, mas a pergunta continua aberta. Escutar é só responder bem? Ou será que envolve sustentar presença, limite, não saber, afeto, ética e responsabilidade diante do sofrimento de alguém? Talvez essa seja a diferença entre dar uma resposta e realmente escutar. Responder pode ser rápido, mas escutar exige permanecer ali sem atropelar a dor do outro com um conselho pronto, sem transformar tudo em diagnóstico instantâneo e sem fugir do desconforto. Em tempos de respostas automáticas, talvez a escuta seja justamente o gesto mais humano e mais raro. E para encerrar o último episódio da primeira temporada, eu gostaria de dizer que daqui para frente, seja qual for a minha rota, eu constantemente preciso me lembrar de ser apenas um humano ao atender alguém, mantendo a minha carcaça sempre habitada. Espero que você tenha gostado desse episódio e da primeira temporada desse podcast.
Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e fique ligado, porque já já vem a segunda temporada que abordará processos cognitivos básicos. Valeu!